Fala pessoal, são 5h30 da manhã, hoje é o nosso terceiro dia da nossa semana chamada First Week, a primeira semana produtiva do ano. E você já percebeu, estou num cenário diferente, estou numa cidade no interior de Minas Gerais chamada Resplendor. Ali ao fundo é o Rio Doce, um dos rios que foi muito castigado por aquelas atrocidades ambientais que aconteceram aqui na região de Brumadinho. Aqui mora minha sogra, meu sogro, você está escutando ao fundo os galos cantando, porque são 5h30 da manhã. Olha que coisa linda o nascer do sol, não posso virar muito, senão a câmera acaba ofuscando pelo reflexo. Mas vamos lá, hoje é o nosso terceiro dia da First Week. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito especial. Hoje eu vou falar sobre a fórmula do sucesso. A fórmula para ser imbatível. É um conteúdo extremamente, digamos, inédito. É um conteúdo que você não vai achar em local nenhum. É um conteúdo muito especial. Se você entender a fórmula do imbatível, a fórmula do sucesso, para você ser imbatível naquilo que você vai fazer ou está se propondo a fazer, você consegue cortar muitos caminhos, tá certo? Então, logo após essa introdução, você vai ter a oportunidade de assistir essa aula maravilhosa, uma aula inédita. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Nos dias 22 e 23 de janeiro, eu vou estar fazendo o Imbatível Pocket. Imbatível é uma mentoria de alta performance que dura, em média, 4 meses. E nós vamos condensar todos os assuntos da mentoria Imbatível no que se refere a metas e objetivos e planejamento, seja ele para a vida pessoal ou profissional. A gente vai condensar isso no final de semana. E no sábado e domingo, das 8 da manhã às 19 horas, ou das 9 da manhã às 18 horas, a gente vai fazer aulas muito especiais, onde eu vou te ajudar a criar um planejamento para que em 2022 você possa ter um ano imbatível, tá certo? Então não perca tempo. Antes de assistir a aula, logo aqui embaixo, você vai ter o link do Imbatível Pocket. Então serão 2 dias, tá certo? Que você vai ficar comigo e a gente vai traçar metas e objetivos para 2022. Nós vamos fazer o planejamento do seu ano de 2022. E você vai ter a oportunidade maravilhosa de iniciar este ano com uma bússola apontada para o seu norte, que é o seu alvo, a sua meta e o seu objetivo. Eu hoje me propus a gravar esse áudio aqui, né? Eu estou aqui no terraço da casa do meu sogro, está todo mundo dormindo. E se eu gravasse lá embaixo, eu ia acordar todo mundo. E olha que maravilhoso o galo cantando, olha que maravilhoso a natureza. Realmente é um local muito especial. E prova a arte de ser imbatível. A primeira semana do ano, família de férias, mas nem por isso eu deixo de cumprir as minhas metas e os meus objetivos. Sabe por quê? Porque isso foi planejado com antecedência. Sabe por quê? Porque o meu ano tem as fases. E eu estou de férias realmente, mas algumas tarefas eu preciso fazer, porque fazem parte do meu planejamento. Então eu não fico perdido ao longo do ano, não fico preocupado, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer no dia de hoje. E logo depois, quando eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou editar o vídeo, vou juntar na aula, e o resto do dia eu vou ficar à disposição da família, porque eu estou de férias, tá certo? Então, é isso que eu estou te chamando para fazer. Então, preste atenção, antes de assistir a aula, vá aqui embaixo, no link Imbatível Pocket, faça a sua inscrição. Muita gente já fez a sua inscrição, a gente já tem uma turma boa para o dia 22 e 23 de janeiro, as vagas são limitadas, o valor é baixinho, tá certo? R$ 297 para você passar 2 dias comigo fazendo o planejamento do seu ano de 2022. Então não perca tempo, vai lá, faça a sua inscrição e venha participar comigo do Imbatível Pocket. Então, vamos à aula. E ao longo dessa semana a gente construiu não só um relacionamento, mas um conteúdo muito maravilhoso que vai te ajudar ao final desse ano de 2021 chegar na sua meta, no seu objetivo. A grande verdade, o primeiro desafio é conhecer qual é essa meta e qual é esse desafio. Muitas vezes a gente imagina que sabe fazer isso muito bem, mas essa semana você percebeu
que eleger metas e objetivos que realmente sejam assertivas e que te levem para um próximo nível não é algo tão simples, não é algo tão corriqueiro, tá certo? Então a gente viu na primeira aula a importância da missão de vida, depois a gente viu a importância de se conhecer quem vai executar essa missão, essa pessoa que está empreendendo na busca desse objetivo, que é justamente você. E um terceiro ponto que a gente viu ontem, que foi muito especial, é como fazer o jogo da guerra, como administrar os objetivos de guerra, as metas de resultado e como dividir isso daí, distribuir isso daí em metas de ações que realmente juntas e somadas vão te levar ao pódio, vão te levar àquilo que você deseja atingir como meta e objetivo. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre um assunto muito importante que se chama equação da alta performance, tá certo? Eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha caminhada foi essa equação da alta performance. E nós vamos trabalhar essa equação em dois prismas. O primeiro prisma, nós vamos trabalhar a equação simples da alta performance. E aí eu pergunto para você, o seu resultado, a sua performance, na sua opinião, qual é a fórmula? Qual é a equação que resulta no seu resultado? Então, eu vou trazer para você que a alta performance, ela é resultado de duas forças. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, quais são essas forças? Eu queria que você refletisse por 30 segundos. O que contribui e o que deprecia o seu resultado? Pensa comigo. Quais são as forças, quais são as coisas, quais são os elementos que concorrem para que você tenha uma alta performance? E agora eu quero que você pense o contrário. Quais são os elementos, quais são as forças que depreciam ou diminuem a sua capacidade de atuar em alta performance? Eu aprendi uma fórmula muito interessante e eu quero compartilhar com você. Eu aprendi que a fórmula da alta performance é uma palavrinha que começa com C, diminuída de uma outra palavrinha que começa com I. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, qual é a fórmula da alta performance? Eu aprendi que alta performance é capacidade menos a interferência. Poxa, Medeiros, eu não entendi muito bem essa fórmula que você colocou aqui para nós. Vou chegar só um pouquinho para o lado aqui que ele está aprendendo ali. Opa, ok? Capacidade menos interferência. Então, muitas vezes a gente acha que alta performance está aliada simplesmente ao aumento de capacidade. Muitas vezes a gente acha que quanto mais eu faço, quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me envolvo em alguma coisa, automaticamente isso vai estar diretamente ligado ao resultado. Eu quero dizer para você que eu sou contratado por muitas empresas no Brasil e a grande maioria das empresas que me contratam, eu posso dizer 90% das empresas, elas me contratam porque querem que eu aumente a capacidade produtiva das suas equipes. Muitas me contratam porque acham que as suas equipes muitas vezes possuem capacidades que ainda não estão sendo utilizadas. E a grande verdade é que, na maioria das vezes, o resultado ele não está sendo impactado pela falta de capacidade, mas muitas vezes ele está sendo impactado pelo excesso de interferência. Medeiros, ficou difícil para eu entender essa equação da alta performance. Eu vou contar uma história para você. Eu era tenente, servia no Rio Grande do Sul, e eu tinha um comandante, que hoje inclusive é ministro,
foi um dos melhores comandantes que eu tive, alguém muito dedicado, muito íntegro, muito ligado no subordinado. E ele contou uma história que aconteceu com ele, então essa história não aconteceu comigo, tá? Aconteceu com ele, ele contou essa história, que ele tinha um soldado que era um excelente soldado, porém um soldado a cada 2, 3 meses ele sumia, ninguém achava o soldado. E aquilo intrigava porque ele era muito bom, e todos os finais de ano o exército separa 15% da sua tropa e renova o contrato, de 15% a 20% renova o contrato. Os outros 80% o soldado é devolvido para as suas empresas, a sociedade em geral, porque o serviço militar é obrigatório, mas não tem vaga para todo mundo. Então você faz o serviço inicial obrigatório e depois você volta para a vida normal. Entretanto, entre 15% e 20% as unidades muitas vezes seguram e você passa a ser um soldado profissional. E o sonho de muitos era que esse soldado fosse um dos soldados profissionais. Mas para que o soldado seja um soldado profissional, ele precisa ter algumas características e ele precisa ser muito bom, porque são poucas vagas. E todo mundo queria que esse soldado fosse um dos escolhidos. Entretanto, esse garoto faltava o expediente a cada 2, 3 meses. Então, de repente, ele sumia, voltava 2 dias ou 3 dias depois, e muitas vezes não conseguia entender por que esse soldado faltava o expediente. Mas ele era um ótimo soldado, muito obediente, muito participativo. Ele atirava bem, corria bem, tinha um porte físico legal, ou seja, ele era o estereótipo de um ótimo soldado. E os próprios amigos ficavam surpresos, porque uma pessoa tão pacata, tão educada, tão disciplinada, como é que comete uma falha tão grotesca dessa, como faltar o expediente, que para nós no Exército faltar o expediente é uma transgressão grave, né? Isso depõe muito em relação ao soldado. E aí os próprios amigos começaram a investigar e procurar entender os gaps que estavam envolvidos nesse sumiço que esse soldado dava a cada 2, 3 meses. Pasmem vocês, os próprios amigos descobriram que ele era filho de um casal que pertencia a um movimento social. E esse movimento social, quando precisava trocar de assentamento, e ele era filho único de um casal idoso. Então o que ele fazia? Quando os seus pais precisavam trocar de assentamento, ele faltava o expediente, ele construía o barraco num novo local, e quando seus pais estavam instalados, ele então se permitia voltar para o quartel. Na década de 80, eu era menino, mas esse comandante nessa época, ele era já um tenente, né? Existia uma rivalidade, existia uma rivalidade muito grande entre as forças e os movimentos sociais. E ele tinha medo de falar que era do movimento social e sofrer algum tipo de represália ou perder a oportunidade de permanecer. E ele gostava do exército, ele adorava a força. E veja só, quando o comandante dele descobriu isso, né, o comandante mandou chamar o soldado, foi nas autoridades da cidade, conseguiu um terreno para o soldado, fizeram uma vaquinha e construíram uma casa de alvenaria para o soldado. É claro que não era uma casa grandiosa, uma casa simples, mas que era muito melhor do que o barraco que o soldado morava com a família. E a partir daquele dia o soldado nunca mais faltou ao expediente. Aí eu pergunto para você, o soldado quase perdeu a sua vaga para o reengajamento. E ele quase perdeu essa vaga por falta de capacidade? Não, ele quase perdeu a vaga por causa da interferência. Ele tinha fatores externos que interferiam no seu desempenho interno na força. E o que eu quero dizer para você? Até aquele momento, o soldado não era ruim. Mas a partir daquele momento, quando a gente diminuiu a interferência do pertencimento, quando ele percebeu que ele poderia pertencer àquela equipe, quando ele percebeu que ele foi visto pelo comandante, quando ele percebeu que ele foi amado, vamos botar assim, pela equipe, quando ele percebeu que alguém olhou para ele, né, de uma maneira diferente, aquele soldado passou a entregar um resultado diferente. E aí eu pergunto para você, ele não entregava esse resultado antes
Por falta de capacidade? Não, mas por causa da interferência. E aí que está, pessoal, uma das coisas mais importantes do mercado. Quando o RH ele contrata alguém, a gente sempre diz que o RH contrata pela capacidade e demite pela gestão das emoções, né? O RH contrata pela capacidade e demite pelo comportamento. E aí está uma das coisas mais importantes do mercado, e isso não é só no ramo empresarial, não é só no ramo corporativo. Isso acontece também dentro de mim e dentro de você. Eu comigo mesmo, você com você mesmo. Você e eu na busca dos nossos objetivos, na busca dos nossos alvos. Isso acontece comigo e acontece com você. E você vai dizer assim, mas Medeiros, o que é que acontece? Veja só, as empresas contratam pela capacidade, mas elas demitem pela interferência. E aí você vai dizer assim, Medeiros, e por que as empresas contratam errado? Porque na hora da contratação é muito difícil perceber as interferências. As interferências você vai perceber no dia a dia. As interferências você vai conhecer na medida que as coisas vão acontecendo. Muitas vezes, por meio de uma ferramenta de perfil, por meio de dinâmicas de grupo, você consegue ter uma noção das interferências que afetam a capacidade desse colaborador. Mas a real noção do que acontece dentro de cada um, a gente só vai conseguir conhecer no dia a dia. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes não adianta você estudar muito, muitas vezes não adianta você fazer a Universidade Harvard, muitas vezes não adianta você fazer o melhor curso de coach do mundo, fazer o melhor curso de palestrante do mundo, fazer o melhor curso de marketing digital do mundo, porque às vezes pode ser que o que esteja faltando para você não é capacidade, mas o que esteja afetando a sua produtividade é a interferência. E eu quero dizer para você que são poucas pessoas no mercado, são poucos mentores que conhecem isso que eu estou falando para você. Muitas vezes você vai entrar em muitas mentorias e muitos treinamentos e as pessoas vão despejar capacidade, despejar conteúdo, despeja capacidade, despeja conteúdo, despeja capacidade, despeja conteúdo. E muitas vezes não é isso que tem travado o seu prosseguimento rumo ao seu objetivo. Eu já vi muitas pessoas com uma capacidade tremenda chegarem diante do público e simplesmente travarem. Eu já vi muitos estudiosos, PhDs, doutores em determinadas áreas, chegarem diante de uma equipe e não conseguirem expressar o que desejam. Eu já vi muitos profissionais estudiosos, extremamente ciosos daquilo que estão fazendo, chegarem diante de uma situação problema e simplesmente travarem e não conseguirem coordenar as suas equipes. Eu já vi muitos militares preparados para a guerra chegarem em momentos decisivos e eles simplesmente se anularem, se apagarem à frente de suas equipes. Por quê? Porque eu e você, a gente administra, a gente recebe conteúdo, recebe capacidade. Mas ao mesmo tempo que existe um funil que recebe essa capacidade, ao mesmo tempo que tem um funil que recebe essa capacidade, a gente tem também um outro funil aqui embaixo, aberto, que se chama interferência. E muitas vezes, pessoal, a gente despeja muita coisa aqui dentro. Mas se a gente não diminuir as nossas interferências, tudo aquilo que você construiu de capacidade pode estar sendo minado pela interferência. Então você deve se perguntar assim, Medeiros, como é que eu faço? Eu quero explicar uma coisa para você. Vamos fazer hipoteticamente que alguém, tá? Isso aqui não é um índice, pessoal, constituído em Harvard. Não, eu só estou dando um exemplo simples para você entender o que eu quero dizer. Vamos dizer que alguém, vamos dizer aqui o Medeiros, tá? O Medeiros é alguém que tem uma capacidade 6 e tem uma interferência 4. Vamos dizer que o meu resultado é 2, porque resultado é igual a capacidade
menos interferência. Existem 3 maneiras para o Medeiros aumentar o seu resultado. Existem 3 formas do Medeiros aumentar a sua performance. Existem 3 maneiras do Medeiros performar mais, entregar mais. A primeira maneira é, se eu aumento a minha capacidade, se eu saio de uma capacidade 6 e vou para uma capacidade 8, e eu não diminuo a minha interferência, eu tenho um resultado igual a 4. Ou seja, eu aumentei o meu resultado. Por quê? Porque eu aumentei a minha capacidade. A grande maioria das empresas que me contratam, 99% das empresas que me contratam, elas me contratam para fazer esse movimento. Elas têm uma equipe que está performando, vamos botar assim, 70%. Tá? E elas querem aumentar esses 70%, querem que a equipe performe 90%. Então, o que acontece? Elas me contratam para aumentar a capacidade produtiva da empresa. Mas muitas vezes, na prática, eu percebo que o trabalho, a capacidade, ela já está sendo utilizada no seu máximo. Ou se ela não está sendo utilizada no seu máximo, é porque existem interferências que diminuem a ação dessa capacidade. É como se você tomasse um remédio e ao mesmo tempo você tomasse um antídoto para diminuir o efeito do remédio. É como se eu tivesse tomado uma Neosaldina para dor de cabeça e ao mesmo tempo eu tomo um remédio para inibir a ação da Neosaldina. Então, muitas vezes não adianta você simplesmente aumentar a capacidade, se dentro de você tem um antídoto que elimina parte da sua capacidade. Então, a primeira maneira de você aumentar o seu resultado é você aumentar a sua capacidade, que é a maneira tradicional que a gente conhece. É a maneira que as empresas veem. É a maneira que a grande maioria dos coaches, dos mentores, dos palestrantes, eles veem as pessoas. O método do imbatível, ele vê a pessoa de uma outra perspectiva. Existe uma outra maneira que, às vezes, tem mais eficácia no aumento do seu resultado do que simplesmente aumentar a sua capacidade. Talvez o que falta para você não é eu ensinar aquilo que você é especialista. Como, por exemplo, se você trabalha com treinamento físico, eu não vou poder ensinar você como é que faz um treinamento para alguém que está obeso. Se você é nutricionista, eu não vou conseguir te ajudar a criar um cardápio que ajude alguém a regular a sua alimentação, balancear a sua alimentação. Isso, você é especialista. Nessa capacidade, você é especialista. Mas talvez você tenha interferências que eu posso te ajudar a diminuir para que você consiga chegar no resultado. Quando você vem para o método imbatível, a gente vai traçar uma meta de resultado e muitas vezes você tem capacidade suficiente para chegar nessa meta de resultado. E o meu papel como mentor é avaliar se o que está faltando para você chegar nessa meta é aumentar a sua capacidade em alguma área ou diminuir a interferência que você tem. E na última turma dos imbatíveis, 99% das pessoas que ali estavam não tinham problema de capacidade, mas tinham problema de interferência. Eu tinha uma aluna no último imbatível que ela é ótima, ela é 10. Cara, é uma das pessoas mais cultas e mais inteligentes que eu conheci. Na área dela, ela trabalhou em grandes empresas e multinacionais, mas ela não conseguia transformar isso num curso, numa palestra. E durante a mentoria imbatível, eu fui devagar com ela. Vamos lá, faz isso, faz aquilo. Cara, as devolutivas das atividades que eu propunha para o grupo, a melhor disparada era ela. Você olhava para as atividades que ela te devolvia, você via assim, cara, essa mulher sabe o que está fazendo. Ela é fera nisso. Tá? E ao final, ela chegou com um curso estruturado e com tudo aquilo que precisava para que ela pudesse criar o seu curso online. Ela chegou e ela, inclusive, está gravando o curso. Então, onde eu estou querendo chegar com você? Ela já tinha feito mentorias muito renomadas. Mas muitas vezes as pessoas despejavam conteúdo, mas não trabalhavam a interferência. E uma das coisas que eu sou muito chato no imbatível, eu trabalho o conteúdo, mas o meu telefone está sempre ligado para interferência. Pelo menos uma vez por semana, eu pego o telefone
e ligo para 1, 2, 3 alunos e falo, vem cá, estou sentindo que existe uma interferência nesse caminho. Eu estou sentindo que você está travando o prosseguimento da missão nesse ponto. O que está interferindo? E muitas vezes eu já ligo com a solução. Ó, eu tenho percebido que você está com medo de avançar. Eu tenho percebido que você não quer avançar por causa disso. Qual é o problema? Vamos sentar? Vamos renegociar essa meta? Vamos entender o que está atrapalhando? E muitas vezes, pessoal, 90% das vezes, eu vejo as pessoas avançarem. Por quê? Porque existe uma outra maneira de aumentar o seu resultado. Você pode ter uma capacidade 6 e chegar ao mesmo resultado 4, desde que você diminua a interferência para 2. Medeiros, o que é diminuir a interferência? É trabalhar suas crenças, é trabalhar os seus medos. Essa semana eu contei a história do meu filho Lucas para vocês, acho que foi na primeira aula, e eu disse para ele, Luquinhas, o medo que você tem dentro de você é um monstro só seu. As pessoas, ao irem assistir o jogo de basquete, e elas, ao verem uma criança como você, de 13 anos, no meio de um monte de gente grande, elas vão achar você corajoso. O medo de não fazer o movimento certo, o medo de errar a cesta, o medo de você tomar uma trombada e você passar um papel ridículo. Eu falei para ele, esse medo é só seu. Você projeta ele para as outras pessoas porque você acha que todo mundo pensa como você. E as pessoas não pensam como você. As pessoas vão olhar para você e vão achar maravilhoso, vão achar lindo. Um garoto de 13 anos está ali no meio do shopping, no meio de um monte de marmanjão jogando basquete. E o que eu quero dizer, e o que eu digo para você, e o que eu digo para muitos alunos, é que o medo é só seu. Você projeta ele nas pessoas, tá? A procrastinação é só sua. A insegurança psicológica para avançar é só sua. Muitas vezes quem está do outro lado está ávido por esperar o que você vai trazer de solução. Muitas vezes quem está do outro lado está pensando assim, ó, o pouco que o Medeiros sabe é muito para eu que não sei nada na área de liderança. O pouco que o Medeiros sabe sobre gestão de equipe, por ter participado das organizações das Nações Unidas, por ter sido um dos grandes líderes que o Exército teve, o pouco que ele aprendeu nisso já é o bastante para eu que não sei nada, que estou começando agora. E na sua área é assim também. O pouco que você acha que sabe pode ser um bálsamo gigante para quem não sabe nada na área onde você é especialista. Então, você pode aumentar o resultado, tá? Diminuindo a interferência, que é uma das coisas que a gente busca trabalhar muito no Imbatível. Mas o método que eu mais gosto para aumentar o seu resultado não é esse e nem esse. Durante a mentoria do Imbatível, nós vamos aumentar a sua capacidade em muitas coisas. Nós vamos tirar a sua capacidade, por exemplo, tá, de 6 e vamos trazê-la para 8, porque você vai aprender muitas coisas que você não sabe. Você vai aprender sobre marketing digital, você vai aprender sobre estrutura de mensagem, você vai aprender sobre metas e objetivos, sobre como estabelecer metas que realmente são realizáveis. Você vai aprender coisas maravilhosas sobre esses assuntos. Mas ao longo desse processo, na primeira semana, já vou trabalhar com você 2 pontos que vão diminuir a interferência. Eu vou trabalhar a missão de vida, que é onde a gente vai eliminar as balas que ficam ao longo do caminho, que muitas vezes minam a sua capacidade e a sua energia. E nós vamos trabalhar o seu perfil comportamental, para que eu e você, a gente possa te conhecer melhor e a gente possa entender onde são os gargalos que muitas vezes te travam. Então, ao mesmo tempo, nós vamos aumentar a sua capacidade e vamos diminuir a interferência. E quando a gente faz isso, a gente potencializa o seu resultado. Perceba que no primeiro exemplo o seu resultado era 2. Você entregava 2. Na segunda você entregava 4 porque a gente aumentou sua capacidade. No terceiro você continua entregando 4 porque a gente diminuiu a sua interferência. Mas no Imbatível, a gente vai aumentar a sua capacidade e diminuir a sua interferência. Essa é a fórmula básica do resultado.
Mas você fala assim, Medeiros, é só isso? Não. Eu quero dizer para você que aquela é a forma básica, é a fórmula básica do resultado. Mas existe uma fórmula que funciona muito melhor na construção do resultado. E você vai me dizer assim, Medeiros, de onde vem essa fórmula? Da experiência, da observação, de acompanhar nos últimos 5 anos mais de 1.000 alunos por ano. Eu aprendi que existe uma equação ainda mais aperfeiçoada sobre isso. Eu aprendi que o resultado é capacidade menos interferência. Mas esse resultado, ele pode ser dividido por uma coisa chamada foco. Se você tem capacidade 2 e você tem 2 objetivos, quando você divide pelo foco, quando você divide pela sua capacidade, pela sua quantidade de objetivos, você tem como resultado 1. Presta atenção, foco eu estou chamando de número de objetivos que você tem, de objetivos relevantes, de metas de resultado. Quando você tem uma capacidade de entrega 4 e você tem 2 objetivos, e você está trabalhando em 2 objetivos, você vai dividir por 2. Você vai ficar com uma capacidade de entrega de 2 em cada objetivo. E assim por diante. Então, a fórmula avançada do resultado traz para nós o seguinte, que a capacidade menos a interferência é dividido pela quantidade de objetivos que eu me proponho a trabalhar. É por isso que no Imbatível você só tem direito a ter um objetivo de guerra, uma meta de resultado. Você, quando vier para o Imbatível, você só vai trabalhar uma meta de resultado. Por quê? Porque eu não posso dividir o seu foco. Você não trabalha na capacidade máxima. Ninguém trabalha na capacidade máxima. Por quê? Porque todos nós temos interferências. A nossa missão é aumentar a capacidade e diminuir a interferência. Mas eu sei que essa capacidade menos essa interferência vai me dar um valor. E que esse valor, ele é dividido pelo foco. Pela quantidade de objetivos que você estabelece. Pela quantidade de metas de resultado que você estabelece para você. Tá certo? Bom, mas essa fórmula também pode ser multiplicada, tá? Ela pode ser multiplicada quando você tem um mentor, quando você tem alguém que elimina muitos gaps que você tem, quando você tem alguém que te orienta no caminho, quando tem alguém que diminui o caminho para você, quando tem alguém que te entrega mastigado as coisas, quando tem alguém que diz para você, ó, isso aqui funciona, é por aqui, ó, é assim que você edita um vídeo, é assim que você faz a copy, é assim que você grava, é assim que você deve proceder, é assim que faz e dá certo, é assim que as coisas funcionam. O mentor, ele tem a capacidade de multiplicar o que você traz como resultado da capacidade menos interferência. Mas existe uma coisa ainda melhor do que o mentor, tá certo? Que pode exponenciar a sua equação, que é o tempo. É o tempo que você dedica naquilo que você quer fazer. E quando eu digo tempo, eu estou dizendo disciplina. A disciplina, quanto de tempo diariamente eu vou dedicar para uma tarefa. Quando eu consigo perceber isso, quando eu consigo entender essa fórmula. Medeiros, então o que é resultado? Resultado é capacidade menos interferência. Essa é a fórmula básica, a equação do primeiro grau. Medeiros, a equação avançada, a equação do segundo grau, para eu entender como é que eu gero o resultado. Capacidade menos interferência, dividido pelo número de objetivos. Então, a sua capacidade vai ser máxima, o seu resultado vai ser máximo quando você focar em apenas um objetivo. Veja só, se você tiver como resultado 6 e você tiver 2 objetivos,
você vai ter uma capacidade de entrega 3. Mas quando você tem 6 e você tem um objetivo, você tem capacidade de entrega 6. Então, quanto menos objetivo você tiver, mais capacidade de entrega você tem. E é por isso que durante o Imbatível eu trabalho apenas um objetivo, uma meta de resultado. Porque eu quero que você coloque toda a sua capacidade menos interferências, focado num ponto. E preste atenção, pessoal, quando eu estou em sobrevivência na selva, eu pego um espelho e eu reflito a luz do sol na palha seca, e a luz do sol na palha seca me dá fogo. Porque a luz, quando ela é concentrada, ela gera energia. Quando eu concentro a minha capacidade num ponto só, eu gero energia. E quanto mais concentração no ponto focal, mais energia eu gero. Você quer gerar energia? Tenha foco. E aí, a gente tem uma outra coisa muito interessante, tá? Que eu vou dizer para vocês. Então, a capacidade menos interferência dividido pelo foco, você vai ter o seu resultado. O seu resultado é multiplicado pela ação e acompanhamento de um mentor e de um bando, tá certo? De uma equipe, de um time. E ele é potencializado quando você dedica tempo do seu dia para você conseguir chegar onde você quer. Vou dar um exemplo, por exemplo. Vamos dizer que você tem a capacidade de entrega 10 e você tem a interferência de 1, porque interferência 0 não existe. Todos nós temos interferência, tá certo? Você tem as 5 horas do seu dia para dedicar ao seu objetivo. E você tem um mentor que te ajuda a diminuir o tempo e multiplica por 2 o seu resultado. Se você não tiver um objetivo muito bem estabelecido, se você não tiver um objetivo de guerra, uma meta de resultado, tudo isso aqui vai para o barro. Por quê? Porque o resultado dessa equação é indefinido. Porque não pode ter 0 no denominador. Ou seja, não existe resultado. Quando não se tem uma meta de resultado muito clara, quando não se tem um objetivo, quando não se tem um foco, você não tem resultado. Olha só o que a matemática diz para nós. Quando não se tem foco em algo muito específico, quando você não tem uma missão de vida, quando você não tem algo muito bem fundamentado para fazer, você, mesmo com uma capacidade máxima, você não gera resultado. Você precisa ter alvos muito bem estabelecidos. Você precisa aumentar sua capacidade, diminuir sua interferência. Você precisa ter tempo dedicado ao seu objetivo e você precisa ter um mentor e um bando para te acompanhar, para te ajudar a potencializar o seu resultado. Agora vamos fazer uma continha simples, tá certo? Vamos dizer que você tem a capacidade 7 e interferência 3. Você tenha um objetivo apenas. Você tem apenas 2 horas por dia para dedicar ao seu objetivo. E você tem uma equipe e um mentor que te acompanha. 7 menos 3, 4. 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 2, 32. Veja só, com uma capacidade inferior a essa, com uma quantidade de horas inferior a essa, eu cheguei a um resultado 32 vezes mais do que quem não tem metas e objetivos muito bem claros e estabelecidos. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, por que muita gente trabalha e parece que não chega a lugar algum? Exatamente por isso. Exatamente por conta disso que eu mostrei aqui. Quando não se tem metas e objetivos muito bem claros e estabelecidos, por maior que seja a sua capacidade, ela vai ser dissipada. E quando se tem muito tempo, mas não tem um foco, de nada adianta. Você precisa ter tempo para se dedicar ao seu objetivo, mas você precisa ter foco. Fala pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Ela realmente é uma aula transformadora. Você entender a fórmula da alta performance é fantástico, porque você consegue descortinar muitas crenças e muitas coisas que muitas vezes permeiam os nossos pensamentos, tá certo? Então, não perca tempo,
Eu já te falei na introdução, mas vou te falar novamente. Imbatível Pocket é um evento que vai acontecer nos dias 22 e 23 de janeiro, onde nós vamos passar o dia inteiro planejando o seu ano de 2022. Onde a gente vai criar ferramentas para que você cumpra e seja cada vez mais assertivo no ano de 2022. Então não perca tempo, vá aqui embaixo, faça a sua inscrição. Vamos começar o ano de 2022 com o pé direito. Eu estou te esperando no Imbatível Pocket. Vai ser um final de semana para mudar a sua mentalidade, para mudar a sua história, ok? Então, vem comigo.